Boa noite, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos a esta celebração, a essa noite, vocês que estão aqui na igreja, mas também aqueles que nos acompanharão através do culto virtual que será disponibilizado após este momento. Sejam bem-vindos, bem-vindas vocês que vieram aqui para ter um momento especial, um encontro com o nosso Deus, nos encontrar com Ele, com o seu afeto, com seu abraço consolador, fortalecedor, e também poder assim louvar, honrar, bendizer o seu nome que é bom, o seu nome que é grande. Assim eu quero saudar vocês com as palavras que são o lema bíblico para essa semana que se inicia, lá do Antigo Testamento, Isaías, no capítulo 49, verso 3, onde o Senhor Deus disse então a Isaías, assim diz o texto: o Senhor me disse, Israel, você é o meu povo, e por meio de você eu serei glorificado. Você é o meu povo, e por meio de você eu serei glorificado. O povo de Deus, nós sabemos que por Cristo Jesus não se resume somente ao povo de Israel. O povo de Deus, ele cresceu, ele se espalhou por todos os cantos da humanidade, da terra, e aqui estamos nós como povo de Deus. E como povo, nós então assim, nós nos glorificamos na presença de Deus, não por nossa conta, mas porque a presença de Deus, ela é grande, ela é gloriosa. Assim, que a nossa vida toda seja para dar glória, para agradecer, para honrar esse Deus que é grande, esse Deus que é bom, esse Deus que quer estar do nosso lado. Que o bondoso Deus então nos acompanhe nesse culto, fale a nossa vida, fale ao nosso coração e nos dê então assim a sua orientação. Que assim seja. Amém. Quero convidar para nós cantarmos o primeiro hino dessa noite, que vai estar projetado. E a mensagem de Deus, ela quer chegar a todos os campos, a todos os povos, a todas as pessoas, não importa aonde elas estejam. A palavra de Deus, ela quer chegar a todos
e em todos os lugares. E como povo de Deus, escolhido para glorificar a Ele, nós somos chamados a dar testemunho dessa fé, a ser exemplo, a ser o espelho daquilo que Cristo foi para nós, a nossa vida. Querida comunidade, eu quero convidar então aqueles que podem a se colocar em pé, porque como família, como filhos, filhas, pessoas, criaturas queridas e amadas de Deus, nós celebramos este culto em nome, na honra, na presença desse Deus. Então nós celebramos assim, em nome do Trino Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E é na presença de Deus, em pé, com a nossa vida e o nosso coração, que nós somos convidados a nos voltar adiante de Deus, trazer tudo aquilo que está na nossa vida, mas de forma especial, nós iniciamos o culto pedindo perdão. Essa é a nossa vontade, esse é o motivo da primeira oração. Nós chegamos diante de Deus e reconhecemos que nós não somos as melhores pessoas do mundo. Nós bem queremos ser, mas nós não somos. Nós somos falhos, nós somos humanos, nós erramos. Mas Deus, Ele sempre está ali para nos acolher. Por isso, nos coloquemos em oração na presença do nosso Deus. Amado Deus, Tu que é nosso Criador, Tu que é nosso Senhor, Tu que conheces, Senhor Deus, tudo a nosso respeito, e mesmo assim Tu nos amas, Tu nos aceita como nós somos. Tu sempre está conosco em todo lugar e toda situação. Muitas vezes, Senhor Deus, nós chegamos na Tua presença somente para pedir, para dizer aquilo que nós queremos, e esquecemos do principal, de agradecer por tudo que temos, por tudo que somos. Assim, Senhor Deus, neste momento, nós queremos então, na Tua presença, juntos uns com os outros, confessar as nossas falhas, o nosso pecado. Perdoa-nos, Senhor, por ignorar o Teu convite para viver e testemunhar a Tua palavra. Perdão, Senhor, pelo orgulho de acharmos que nós conseguimos conduzir sozinhos a nossa vida sem a Tua presença. Perdão, Senhor, pelas muitas vezes que nós Te rejeitamos, Te desprezamos, não Te ouvimos. Perdão, Senhor, por não agirmos de boa vontade e de boa fé. Muitas vezes, mesmo sabendo que é errado, nós agimos de acordo com a nossa vontade e não com a Tua. Perdoa, Senhor Deus, a nossa fraqueza e fortalece a nossa fé, para que nós possamos ser filhas melhores, filhos melhores, para que nós possamos, Senhor Deus, ser pessoas melhores, Te servindo e transformando o mundo em um lugar melhor. Por isso, Senhor Deus, dá-nos o Teu Espírito Santo, acolhe a nossa vida e dá-nos o Teu perdão. Isso nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho, que é nosso Senhor, que é nosso Salvador. Amém. Deus, Ele é como uma fonte insecável, inesgotável de puro amor, de pura misericórdia. Deus na cruz, Ele está sempre aberto para nos acolher e nos receber. E assim diz então o salmista: se confessarmos a Deus os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão verdadeira, a confissão sincera, ela é sim recebida por Deus. E quando nós oramos de coração sincero, quando nos confessamos, Deus, Ele nos ouve. Assim que por Cristo Jesus, eu declaro que todos os teus pecados, eles são perdoados. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podem ficar à vontade, podem se sentar. Nós nos últimos dias, não somente aqui na nossa cidade, no nosso estado, mas em todo o Brasil e mundo, nós enfrentamos mais uma vez um momento de dor, dificuldade. Não precisa nem mesmo acompanhar as notícias para saber o quanto está sensível e delicada a vida humana. E momento de culto, como nós cantamos lá no primeiro hino, é momento de trazer a criação nas mãos de Deus, trazer as pessoas que sofrem, que padecem, que precisam de consolo, amparo e de cuidado.
Assim, então, quero convidar para nós orarmos a Deus cantando o hino pelas dores deste mundo, ó Senhor. Imploramos piedade. Então, antes de fazermos a leitura bíblica do dia de hoje, nós somos convidados mais uma vez a nos colocar na presença de Deus. Sentados como nós estamos, não precisamos nos levantar, podemos nos acomodar, nos colocarmos de forma cômoda, fechar os nossos olhos, inclinar nossas cabeças e orar a Ti, Senhor Deus e Pai amado, agradecendo por mais essa semana que chega ao fim e essa nova semana que se inicia. Abençoa, Senhor Deus, todos os nossos planos, abençoa tudo aquilo que nós temos adiante de nós, abençoa, Senhor Deus, a nós neste momento, que nos abrimos, que nos disponibilizamos para ouvir a Tua palavra, o Teu ensinamento e sermos cristãos melhores, pessoas melhores. Por isso, ó Deus, dá-nos o Teu Espírito Santo para abrir olhos, corações, mentes e ouvidos para Te receber perfeita e unicamente. Assim, Senhor Deus, nós oramos e pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Convido então para ouvirmos, lermos a primeira palavra bíblica, que vai ser conduzida pela nossa secretária, Cris. Aleluia, 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 Jesus começa o seu trabalho na Galileia. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu 2 pescadores. Eram Simão e seu irmão André, que estavam no lago, pescando com redes. Jesus lhes disse: venham comigo, que eu ensinarei-vos a pescar gente. Então, eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, eram Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco deles, consertando as redes. Jesus chamou os 2 e deixaram Zebedeu, seu pai, e os empregados no barco e foram com eles. Para iniciar este tempo e este momento de reflexão, de pregação da palavra do Senhor, eu quero desejar que a graça, a paz e o amor de Deus esteja com cada um de vocês aqui presentes, mas também você que aí nos acompanha desde a sua casa, do conforto do seu lar. Durante toda a nossa vida, ou melhor dizendo, a nossa vida é toda uma jornada, e nós vivenciamos nessa jornada da vida uma série de coisas, desde a infância até o momento onde nós descansaremos e nos encontraremos com Deus. Nós e Deus nos prepara surpresas grandiosas.
E durante a nossa vida, e a gente não precisa ser muito velho para descobrir, de que tem coisas que tomam mais tempo do que outras coisas. Existem coisas que têm mais importância que as outras. Como por exemplo, tem pessoas que o tempo de lazer é extremamente importante na sua vida. O tempo de descanso, o tempo com a família, o tempo com os amigos. É importante também o tempo de trabalho, que geralmente toma a maior parte do nosso tempo do dia a dia. Para muitos, em muitas realidades, o dinheiro acaba também se tornando uma busca prioritária. Muitos de nós também dedicamos tempo para a nossa saúde física, para a nossa saúde emocional, para a saúde espiritual, como nós cristãos assim devemos fazer sempre. Nenhuma dessas coisas elas deixam de ser importantes. E às vezes não tem coisa mais importante do que as outras, porque todas são importantes. Família, descanso, trabalho, matrimônio, tudo isso é importante. Mas quando tudo é importante, muitas vezes nada é importante. Por que eu digo isso? Porque nós precisamos na nossa vida, muitas vezes, priorizar algumas coisas. Principalmente porque vocês e eu também nós temos uma limitação, que é o tempo. Nós somente temos 24 horas por dia. E na Revolução Francesa, o dia ele foi dividido em 3 turnos. 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar, para viver. Não que o trabalho não é vida, né? Trabalho 8 horas, a vida social 8 horas e dormir 8 horas por dia. O nosso dia é separado nesses 3 momentos. Mas enfim, a pergunta que vem a nós nessa noite é: o que é mais importante na tua vida? O que para ti é a coisa mais importante? Não precisam te responder, pensem somente para vocês. Na verdade, eu tenho certeza que muitos de vocês já sabem, respondem na lata, né? Aquilo que é mais importante. Com certeza vão dizer os filhos, o matrimônio, o emprego, os amigos. Dificilmente alguém vai dizer a escola, né? Mas também é importante. Mas para vocês, o que é o mais importante? O texto bíblico que vai nos guiar na reflexão, que nós vamos ler daqui a pouquinho, é uma pequena perícope do texto de Coríntios, um texto do apóstolo Paulo falando sobre o casamento. E o apóstolo Paulo, ele fala umas palavras aí meio estranhas, se a gente lê de uma forma fundamentalista. Vocês já vão ver o que eu estou querendo dizer. O apóstolo Paulo, ele meio, se a gente lê de uma forma superficial, a gente diz assim: o apóstolo Paulo viajou na maionese, né? Vitor, passa para o próximo slide, porque esse é o texto que quer nos orientar na reflexão do dia de hoje, para a pregação. E olha só o que o texto bíblico ele diz: irmãos, irmãs, o que eu quero dizer é isto: não nos resta muito tempo daqui em diante. Olha só, não é pandemia, mas o apóstolo Paulo está dizendo, quase que alertando, não nos resta muito tempo. Ele faz um alerta: daqui em diante, os casados devem viver como se não tivessem casados. Continuando, os que choram como se não estivessem chorando, os que estão rindo como se não estivessem rindo, os que compram como se não fosse deles aquilo que compraram, os que tratam das coisas deste mundo como se não estivessem ocupados com elas, pois este mundo, como está agora, não vai durar muito. O apóstolo Paulo quase dá para dizer assim, meio que endoidou, né? O que ele está querendo dizer?
Casados, vivam como solteiros. Eu não sei vocês, mas a Luz me pega pela orelha se ela ouvir uma coisa dessas. Os que choram, o apóstolo Paulo está dizendo assim: deixa de ser ridículo, para de chorar, para que tristeza? Os que estão rindo, ele diz: seus bestas, por que vocês estão rindo? Qual é a graça? Os que compraram, que vivam como se não tivessem comprado nada. Não se preocupem com as coisas deste mundo. Gente, mesmo que se nós fizermos uma leitura superficial e fundamentalista sobre isso, a gente diz que o apóstolo Paulo, como eu disse, ele está meio doido, né? Acho que tomou um vinhozinho a mais antes lá com os gregos, antes de falar para Corinto. Mas o que o apóstolo Paulo está querendo dizer mais a fundo, estudando uma coisa que se chama contexto bíblico, porque o texto bíblico ele sempre está dentro de um contexto. Nós nunca podemos pegar a nossa Bíblia em casa e abrir e ler o que está escrito, porque se eu ler o que eu encontrei agora, diz assim: o egípcio trazia na sua mão uma lança com um eixo de tecelã e arrancou a palma da mão com a lança e o matou. A gente tem que tomar cuidado, muito cuidado, porque todo o texto tem um contexto. É o que a gente tenta ensinar para os confirmandos, mas tem muita igreja aí que não lembra disso. Mas o texto, ele está falando principalmente sobre uma coisa. Ele começa dizendo: não nos resta muito tempo. O apóstolo Paulo, ele se dá conta de uma coisa que nós há muito tempo já sabemos, né? O tempo, ele é curto. Eu não sei como é que é vocês, mas eu, às vezes me flagro, parece que é ontem, que eu estava fazendo planos e pensando como é que seria a minha vida aos 30 anos de idade. Como vai ser a minha vida quando eu for grande? Quando eu crescer? Ou parece que foi ontem que nós começamos a pandemia. Muitos podem dizer pela saudade: parece que foi ontem que eu perdi aquela pessoa especial, aquela pessoa amada. Parece que foi ontem que o ano começou. E hoje já estamos no dia 17. Já praticamente encerrando o nosso mês. No caso do texto bíblico que nós lemos, o apóstolo Paulo ele está fazendo uma advertência para a comunidade de Corinto, e o tema é o casamento. Paulo ele não é contra e ele não é a favor do casamento. Ele diz que cada um faz a sua escolha, mas ele traz um alerta, porque apesar de ser bom o casamento, podem vir preocupações, podem existirem coisas pelas quais os casais algumas vezes vão ter que optar. Na concepção do apóstolo Paulo, quem é solteiro tem muito mais tempo disponível para se dedicar às coisas de Deus. E quem é casado, além de cuidar da família, filhos, emprego, também precisa cuidar da sua fé. É mais ou menos nesse contexto que o apóstolo Paulo está fazendo esse discurso. Eu fiz uma pergunta para vocês antes: o que é importante na vida de vocês? Estudando a fundo o texto bíblico, eu profundamente acredito que o apóstolo Paulo ele está querendo lembrar aquela comunidade de Corinto, também nós hoje, de que a vida ela está em trânsito. Lembrar sobre a transitoriedade da nossa vida. A aparência desse mundo, ela passa. Os prazeres passam. A beleza física, ela termina, ela acaba. O rosto, a pele, uma hora cai. E não tem produto de beleza, não tem jequiti no mundo que resolva as marcas do tempo. E na verdade não deveria existir problemas com as marcas do tempo, porque isso é experiência de vida. E eu digo que experiência de vida é a maior riqueza que nós podemos ter na nossa vida, porque isso a gente não perde e ninguém leva embora. Falando sobre tempo,
Muitos poderiam dizer assim, se eu tivesse mais tempo. Lá pelos anos 90, 95, tinha uma propaganda, os mais jovens talvez nem vão lembrar, e talvez nem vocês mais velhos. A mim me veio um relâmpago dessa propaganda, que era de um banco chamado Unibanco, e que dizia assim: aqui o dia tem 30 horas. Vocês lembram dessa propaganda? O dia tem 30 horas, porque eles faziam a propaganda de que o autoatendimento era 24 horas, mais 6 horas de atendimento no caixa, né, lá dentro no banco. Oxalá se nós tivéssemos 30 horas por dia. E na verdade eu acho que se nós tivéssemos 30 horas por dia, nós viveríamos ainda sem tempo. O tempo nós não conseguimos acrescentar no nosso dia, não conseguimos tirar. A vida real, ela nos lembra que na verdade é o oposto que acontece. A cada dia eu tenho menos tempo, a cada instante eu percebo a brevidade da vida. E como eu conversava com alguém no início do culto aqui hoje, parece que depois dos 30 começa a aparecer um monte de coisas que antes não tinha. É uma dor ao levantar da cama, é um cansaço que vem do nada. Quem já passou dos 30 sabe do que eu estou falando, né? Quem já passou já sabe. O tempo nos diz que nós somos breves e passageiros, e diante dessa realidade, o que nós mais precisamos fazer é aprender a gerir o nosso tempo com a sabedoria. Gerir o tempo com a sabedoria. Eu não sei quais são as prioridades de vocês. Para muitos a prioridade pode ser o trabalho, e não tem problema o trabalho ser prioridade. Se o trabalho é tua prioridade, então trabalhe, mas não se esqueça de Deus. Se a tua prioridade são os filhos, então fique com os filhos, mas não se esqueça de Deus. Se a tua prioridade é festar, é fazer festa, meu querido, vai fazer festa, mas não esqueça de Deus. Se a prioridade é a tua família, viva com a tua família, passe momentos junto com ela e venha não esquecer de Deus. Nossa família, nossos amigos, nossos entes queridos, nosso trabalho, nossa saúde, tudo isso não deixa de ser importante. Nós na nossa vida temos muitas coisas importantes e Deus abençoa a cada uma delas, desde que nós não usemos essas coisas, a família, os filhos, o casamento, o trabalho, como desculpa para não estar junto com Deus. Não nos resta muito tempo, diz o apóstolo Paulo. Por isso, não esqueça de pensar nas tuas prioridades. Qual é a prioridade para esse teu ano de 2021? Qual é a prioridade da tua vida? Mas não importa qual é a prioridade, não esqueça de Deus. Que vocês possam refletir sobre isso e que Deus os abençoe. Amém. Você
cristão é muito fácil. Não importa o que nós fizermos, a chamada é sempre não nos esquecermos de Deus. Fácil, simples. Isso é imperativo ético, é imperativo moral, é direção e orientação para a nossa vida. Bom, pode passar para o próximo slide, gente, porque agora nesse momento nós, já chegando ao final dessa celebração, desse domingo à noite, nós somos convidados a nos voltarmos diante de Deus novamente para a nossa oração de intercessão. Os motivos eles não estão sendo recolhidos na porta, mas é um momento que na oração nós silenciamos e pessoalmente nós colocamos nas mãos de Deus os nossos pedidos, os nossos desejos, os nossos agradecimentos, seja pelo ano de vida, né, Ivonete, que se inicia hoje, pelo seu aniversário, mas seja por outros motivos, outras pessoas, outras situações, as quais vocês querem pessoalmente orar e pessoalmente pedir. Vamos nos colocar em pé e vamos nos colocar então na presença do nosso Deus, inclinando nossa cabeça, fechando os nossos olhos e orando ao nosso Pai amado. Senhor Deus, Tu que é grande, Tu que é bom, Tu que é o nosso Salvador, Tu que nos chamas, Deus, para não nos esquecermos de Ti, mas para estarmos sempre perto de Ti. Não importa aquilo que nós fazemos em nossa vida, aonde mais nós dedicamos o nosso tempo, ao trabalho, à família, ao lazer, à diversão, o Teu chamado é para que nós não nos esqueçamos quem é o doador de tudo isso, quem é a pessoa, o ser mais importante da nossa vida e de todo o universo. Por isso, ó Deus, toca nosso coração, nossa vida, para que nós não nos esqueçamos nunca disso, de que nós somos Tuas filhas e Teus filhos, e que Tu és o nosso Deus, e Tu nos acompanha em todas as nossas situações, os caminhos da nossa vida e do nosso viver. Mas ainda assim, Senhor Deus, andando contigo, tendo fé, muitas coisas nos acontecem, muitas coisas chegam ao nosso encontro. Isso nos lembra, Deus, que ter fé em Ti não é estar numa bola mágica super protegida, onde nenhum mal vai nos acontecer, mas a fé nos lembra que quando o mal vier, quando nós tivermos que carregar a nossa cruz, nós não vamos estar sozinhos, nós não estaremos abandonados, nós teremos a Ti, Senhor Deus, caminhando do nosso lado. Isso nós Te agradecemos, isso para nós é motivo de louvor, de gratidão. Assim, querido Deus, nós também nessa noite, domingo à noite, nessa nova semana, nós queremos interceder para que essa nova semana que se inicia, ela seja de acordo com a Tua vontade, que nossos planos, os nossos planejamentos, eles se realizem da melhor maneira possível. Mas pedimos, dá, Senhor Deus, clareza para a nossa caminhada, nos ilumine com a Tua luz, mostre, Senhor Deus, qual o melhor caminho o qual nós podemos andar. Pai amado, também é em oração, é em culto, que nós queremos na Tua presença, trazer aquilo que está no nosso coração. É este momento, Senhor Deus, que nós somos convidados a colocar os nossos agradecimentos, mas também colocar os nossos pedidos. As muitas pessoas, situações que carecem, que precisam do Teu cuidado, que precisam do Teu amparo. Assim, Senhor Santo e amado Deus, neste momento em que nós silenciamos, nós queremos pedir, ouça a nossa oração pessoal e individual. Receba, Senhor Deus, tudo o que foi dito através do nosso pensamento. Receba tudo isso em Teu coração. Também aquilo que não foi dito, que está no escondido da nossa mente, no mais profundo do nosso desejo, nós também, Senhor Deus, entregamos a Ti. Dá-nos força, dá-nos coragem, dá-nos fé, Pai amado. Por isso, como filhas, filhos, nós queremos, juntos nesse momento, orar por toda a humanidade, por todas as pessoas, pelo nosso país, pela nossa cidade, orando como Jesus Cristo nos ensinou a orar, dizendo:
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em pé como nós estamos, vamos receber a bênção do nosso Deus para fortalecer a nossa vida, a nossa jornada, para fortalecer os nossos passos. Que o bondoso, eterno e misericordioso Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e vos dê a sua paz. Que assim te abençoe o bondoso, o eterno, o santo e trino Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.